nas redes sociais contando sobre um processo que você passou dentro do teu relacionamento que você quase se separou. E aí eu falei, quero conversar com a Fernandinha, porque quase ninguém quer falar sobre isso, né? Quase ninguém abre isso. Muitas pessoas passam por essa dificuldade, mas elas não se abrem, né, com relação a isso. Nossa, na verdade, Laís, você falou, né, o processo que eu passei no relacionamento, na verdade, não foi um processo isolado. Foram vários processos, desde o começo do relacionamento, que eu costumo falar muito, assim, que inclusive foi o meu processo de transformação, é que quando você não tá bem, não tem o que te faça feliz. Não tem o que faça você se sentir bem. E era o que acontecia comigo no começo do relacionamento. Eu esperava, eu acredito que essa mentalidade que muitas mulheres ainda vivem, né? Se você olhar para uma criança, para uma menina e para um menino, a gente vai perceber que culturalmente eles são preparados para coisas diferentes. A menina ela é muito mais preparada para casa, para casar, para filhos. É só a gente olhar para uma loja de brinquedo, né? A menina tem a boneca, aí tem a cozinha, aí tem a casinha, aí tem o brinquedinho ali de papai e a mamãe, a família. Ela é sempre a mais voltada para brincadeiras assim, e o menino já não, né? O menino já é o carro, já é o esporte, já é coisas mais radicais, já é mais preparado para a vida profissional. E eu acredito que essa mentalidade assim acabou afetando e afeta ainda, inclusive é o que eu luto, né, para mostrar para as mulheres a importância da gente se enxergar dentro do relacionamento, porque eu acredito que muitas mulheres, assim como eu, não sei se isso aconteceu com você, tenham projetado toda a felicidade no relacionamento, né? Eu ouvia minha mãe falar, não, porque você vai crescer, você vai casar, você vai ter filhos, e isso foi alimentando em mim uma ideia de que a minha felicidade estava condicionada ao casamento. Aos filhos, né? E quando eu encontrei o meu marido e a gente começou a ter um relacionamento, foi exatamente essa ideia que acabou trazendo problemas para dentro do meu relacionamento, porque eu achei que para o relacionamento dar certo e pensava, né, que vai ser um conto de fadas, porque vai ser tudo perfeito. Isso também foi algo que eu tive que, por isso que eu falo que foram vários processos que eu tive que trabalhar muito dentro do relacionamento. Quando eu comecei o relacionamento ali, a época de namoro, eu achava que para o relacionamento dar certo, eu acredito que muitas mulheres ainda pensam assim, eu teria que me dedicar em excesso, eu teria que abrir mão da minha vida, eu teria que ser só a esposa, a namorada, a mãe ali dentro do relacionamento. E isso fez, Laís, com que eu me fechasse completamente para minha vida, para mim. Então eu fui me tornando muito mais o meu marido no começo desse relacionamento. Eu abandonei assim os sonhos que eu tinha, os projetos que eu tinha. Eu já não parecia que isso não se encaixava mais dentro da minha vida de casado, porque eu tinha essa mentalidade de que para ter um relacionamento, um casamento bem-sucedido, eu teria que ser a mulher que ia viver ali para o casamento. E isso foi fazendo eu perder toda a felicidade em outras áreas da minha vida, porque eu não alimentava isso, né? Você começa a imaginar uma menina de 18 anos que pega toda a felicidade e dá ali, né, espera aquela felicidade vir do parceiro, vir do relacionamento. Comecei a abandonar todas as outras coisas que me faziam feliz. Então eu comecei a me tornar muito insegura, muito ciumenta. Eu comecei a viver para o relacionamento, eu comecei a esquecer de quem eu era, e tudo isso começou a trazer muitos e muitos problemas para mim. Porque é como eu falo, né? O outro, ele nunca vai conseguir suprir em você aquilo que é só você quem pode se dar. Então, muitas Uhum. mulheres ainda têm essa mentalidade, né, que eu tinha, de que a minha felicidade depende da pessoa que eu tô. O outro tem que me fazer feliz. E a felicidade não tá fora, né? A felicidade, ela tá dentro. Então, primeiro eu tenho que ser feliz. É por isso que é uma das teclas que eu bato muito hoje, para a mulher, olhar para ela. Peraí, vamos. Você precisa se enxergar, né, nesse processo, você precisa olhar para você e a partir disso, a partir dessa mentalidade, todos os problemas que foram surgindo, ciúme, insegurança, a gente brigava muito. Eu era muito imatura emocionalmente, eu esperava a felicidade. Então, o meu emocional ali, ele dependia de como o relacionamento estava. Era mais ou menos assim. Se o relacionamento Uhum. não estava legal, eu também não ficava legal. Eu acabei dependendo muito do relacionamento. O que aconteceu? Eu adoeci. Adoeci Nossa. completamente. Eu adoeci,
emocionalmente, porque é o que eu falo, né? Quando você acaba depositando toda a sua expectativa de felicidade no outro e aquela outra pessoa não supre, até porque ela não tem que suprir, né? O outro não pode dar, como eu falei, aquilo que só a gente pode se dar, a pessoa acaba adoecendo, que é o que acontece com muitas mulheres, né? Ciúme, possessivo, insegurança, e aí o relacionamento começa a ser prejudicado. E aí eu cheguei num nível ali, num ponto em que é uma história que eu já contei outras vezes, que eu me lembro que eu estava bem mal, eu estava passando por vários problemas, eu não conseguia resolver os problemas, e quando a gente está dentro dos problemas no relacionamento, a gente vive um caos, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas é como se a gente não conseguisse raciocinar. Então, a Que tipo única de coisa que eu problema eram esses? eu não conseguia resolver brigas por ciúme, por insegurança. A gente brigava, eu tentava sentar para conversar, porque eu exigia muita mudança dele. Eu achava que o problema estava nele, 100% nele. Eu achava que o problema estava nele. É claro que o problema também estava nele, mas eu me recusava a olhar para mim. Eu não conseguia enxergar que eu tinha feito, trilhado esse caminho e projetado toda a minha felicidade. Eu não conseguia enxergar isso. Então, as brigas eram: eu acusava ele o tempo todo, eu exigia muita mudança, eu brigava, eu usava várias estratégias, na verdade, né, para tentar resolver um problema. Quando eu não era, eu já, né, passei por momentos, fases do relacionamento em que eu era, me expressava de uma maneira muito agressiva, que eu queria exigir mudança e cobrava muito, e em outros momentos não. Eu achava que não vou brigar, então eu vou me comportava de uma maneira mais passiva, engolia ali para não brigar, e aí aquilo ia fazendo mal e reprimia o sentimento, e geralmente é assim que a maioria das pessoas age, ou elas estão no relacionamento tentando resolver o problema de maneira mais passiva, é aquela pessoa que engole muito sapo, que não se expressa, que não fala, que não sabe falar não, que acha que resolver o problema é fugir do problema, ou é aquela pessoa que vai para cima, que enfrenta, que encara, que quer brigar, que quer bater de frente, que quer exigir. Então eu passei por eu tentei, né, de várias formas resolver os problemas e nada resolvia. E eu não estava feliz, eu não estava satisfeita, não era a vida que eu queria. E eu, durante a minha infância, assim, eu cresci dentro de uma casa que tinha muitos problemas. Meus pais tinham um relacionamento muito conturbado, com muitas brigas. E tudo, sempre que eu olhava eles brigar, eu sempre repetia para mim mesma: eu jamais vou viver isso na minha vida. Eu sempre reprovei muito e eu não queria isso. Sempre sonhei em ser mãe, mas eu não queria uma família assim, que brigava, que vivia daquela maneira, né? Que não existia harmonia. E eu olhava muito, a gente tende a repetir, né, os padrões dos pais. A gente vive o problema que os pais viveram no relacionamento, a gente acaba vivendo nos nossos, porque nós somos feitos assim, a gente repete o padrão, né, da família. E quando eu me dei conta, eu estava revivendo exatamente o relacionamento dos meus pais e eu me desesperei por isso. E aí, nessa noite, foi uma noite de reflexão. Eu passei a noite sem dormir. Quando foi umas 5 horas da manhã, eu estava em Curitiba, em uma casa de madeira, assim, e a janela do quarto dava para ver o sol nascer. E eu vi que era 5 horas da manhã, o sol estava nascendo, aquele dia bem típico de Curitiba. O dia frio, mas com sol. E aí eu olhei e eu lembro que eu fui em direção à janela. Quando eu fui em direção à janela, eu passei na frente de um espelho. E sabe quando você passa e se assusta e volta? Eu olhei para mim, eu tava só de calcinha e sutiã, eu tava muito magra, eu tava muito abatida. Eu tinha adoecido assim completamente, mas eu tava tão imersa dentro de tanto problema que eu não conseguia me dar conta. É como se naquele momento tivesse caído a ficha para mim. Dentro desse processo que já é um processo de muito sofrimento, né? A gente a gente não tem a consciência 100%, a gente não fica 100% consciente daquilo que está acontecendo à nossa volta, mas eu sempre falo que existe um pedacinho, né, uma pontinha lá dentro do nosso coração que tem uma sirene, um alerta vermelho dizendo, né, olha para mim, né, tem alguma coisa errada. Qual foi o ápice desse momento? Eu passei por vários ápices, assim, na época que eu estava no ápice nessa situação ali, exatamente o que você falou, né? Eu olhei para essa situação e parecia que algo me falava assim: não, você não nasceu para viver isso aqui, Fernando, você nasceu para ser feliz. Calma, existe uma saída, ao mesmo tempo em que estava tudo muito confuso, né? Então é exatamente como você falou, parecia que algo dentro de mim me tentava me mostrar que não, existe um caminho, existe uma solução, e foi a partir daí que eu tive que tomar a decisão entre dois caminhos. Não, eu vou decidir viver por decisão e mudar as coisas dentro do meu relacionamento, que eu sonhava muito, né? Ter uma família, em ter um filho. Mas olhando para esse
esse lado, né, de quais foram as situações, eu tinha muitas situações, de mexer no celular, de descobrir senha, de querer ir atrás do meu marido de madrugada, ele falar que ia para casa dele, eu ficar desconfiada, e pegar o carro e realmente ele estava lá, coisas que, assim, que só quem tá passando ali no extremo sabe como é ruim, né? Já passei por momentos, situações muito ruins. E foi isso que me levou a chegar nessa situação desse dia no quarto, e não só isso, né? Teve uma outra vez que eu tive um. Não foi princípio de infarto, eu achava que era, né? Princípio de infarto eu tinha aproximadamente uns 18, 19 anos, e eu tava no meio de uma luta lá, assistindo na casa de amigos, uma coisa assim, bem sem sentido, né? Assisti uma luta do Anderson Silva, e aí eu comecei a passar mal, comecei a passar muito mal, e comecei a sentir meu braço formigar e passar mal, e achei que eu fosse infartar, e pedi ajuda. Lembro que depois me acalmei, passou, e fui no médico na semana seguinte, descobri que não tinha nada, estava tudo certo com o meu coração, e bem nesse mesmo tempo eu estava procurando por terapia de casal. E acabei indo eu consultar primeiro, né? A psicóloga, a doutora inteligente, falou: venha só você. E aí eu descobri que eu estava sofrendo com crise de ansiedade, que eu estava passando por. Estava começando a ter síndrome do pânico, tinha adoecido mesmo. E aí o que que eu fiz? Foi nessa época que aconteceu essa história aí do quarto, que eu não conseguia mais dormir, e que foi que eu tive que tomar a decisão, que é o que eu sempre falo, sabe, Laís? A gente olhar para dentro não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa fácil. Você olhar para o relacionamento e entender que muito do que está acontecendo é criado por você mesmo, é um processo muito duro, porque você tem que curar muita coisa. Só que é muito difícil, muitas pessoas fogem disso, né? E eu fugi por muito tempo, até a hora que não teve mais saída para mim. Ou era eu decidir ali viver algo diferente, construir, fazer o que eu nunca tinha feito, e procurar, né, buscar ajuda e entender como eu podia construir de fato um relacionamento feliz, ou eu não sei o que teria acontecido, sinceramente, comigo, porque eu estava numa situação que não dava mais, estava insustentável. Então, muitas vezes a gente espera chegar ali aquele momento de dor, né, extrema, para tomar uma decisão e falar: não, não dá mais para viver isso aqui. E aí, como é que foi essa virada de chave depois que você se viu ali no espelho, né? Muito magra, muito debilitada. Na verdade, eu comecei a refletir muito, né? Sobre os sonhos que eu tinha. Eu tinha sonhos de casar, tinha sonhos de ter uma família, filhos, e eu comecei a olhar para tudo que eu estava fazendo e que era como os meus pais tinham feito, que eu falei que eu jamais ia viver. E o que me motivou muito assim a tomar uma decisão de, de mudar realmente foi começar a pensar como seria a vida dos meus filhos se eu não mudasse. Porque, de fato, né, os problemas eles vão passando de geração em geração, e os filhos vão sofrendo os mesmos problemas que os pais sofreram, porque a gente é assim, né? Então foi algo que me motivou muito, eu entender que não era só sobre mim aquele momento. Não era só sobre o meu relacionamento, era sobre o futuro da minha geração. Aquilo tinha que parar em mim. Aquilo não podia mais acontecer, porque a minha mãe tinha passado por isso, a mãe da minha mãe tinha passado por isso, vários relacionamentos antes de mim, na minha família, estavam sofrendo isso. Então, isso foi uma motivação muito grande. E eu ter a certeza, sabe, Laís, como eu falei para você, algo em mim, assim, dentro de mim, sempre estava ali voltando, e parece que tentando falar comigo, mesmo no meio daquele caos, de que a minha vida não era aquilo ali, não podia se resumir aquilo. Eu não vivi para nascer daquela maneira ali, não era o relacionamento que eu queria. Eu merecia ser feliz, eu tinha nascido realmente para ser feliz, e a partir daí eu comecei a buscar ajuda. E claro, né? Eu fiz várias tentativas de ajuda. Eu comecei a fazer terapia, eu comecei a pesquisar no Google o que eu ia fazer, eu comecei a fazer várias coisas para me ajudar nesse processo, mas eu acredito que a virada de chave, como você falou, a mudança ela não é da noite para o dia, foi a decisão. Se eu olhasse para as minhas condições, para como estava o meu relacionamento, não existia, assim, olha, poucas coisas positivas no meu relacionamento. Eu era muito insegura, tinha muito ciúme, tinha desvalorização, era muita briga, era um relacionamento que não era saudável. Se eu parasse naquele momento e olhasse para as condições, o que ia ser mais fácil? Separar.
É que eu acho que é uma forma, é porque hoje eu vejo muito isso, assim, já passei por essa situação também, de achar que separando você acaba com o problema, e daí você entra no outro relacionamento, o problema tá lá, porque na verdade, não vou dizer o problema, mas tá tudo em nós. Eu acredito que é essa mentalidade, né, Laís, de que existe a metade da minha laranja, porque essa pessoa cheia é a pessoa que me completa, né? Muitas mulheres chegam para mim hoje, porque ele me completa. Eu falo, então, por favor, você saia correndo desse relacionamento, que ninguém pode te completar, é complementar o que já é bom, né? Então, eu acredito que essa mentalidade ainda de ficar esperando que o outro faça feliz e a pessoa alma gêmea e vai ser tudo lindo e o conto de fadas. De fato, isso não existe, né? Relacionamento feliz é construção. E eu tive que passar por essa construção. Foi, assim, passo a passo construído, porque eu saí realmente do zero. Existia paixão, existia amor, mas era só, assim, o que existia. Tinha muita briga, tinha muita falta. Era conturbado, né? Conturbado demais, completamente. E eu estava num processo pessoal também, né? Eu tinha adoecido, eu estava passando por um processo muito difícil. E é o que eu falo: quando você não está bem, você não consegue enxergar as coisas de maneira positiva. Não tem como, né? O sentimento ele altera a tua visão de mundo. A gente tem que cuidar muito com isso, porque aí muitos casais chegam num nível, e principalmente durante essa pandemia, né? O isolamento, o estresse, começam a se sentir estressados por outros motivos e começam a achar que é por causa do relacionamento. E aí Aham. acabam tomando a decisão de se separar, depois se arrependem e passam por todo esse processo que não é fácil, né? Mas foi uma mudança muito lenta e eu comecei a perceber que as minhas atitudes influenciavam as atitudes do meu marido. E naquela época ele era um cara assim, hoje ele me acompanha, a gente vive assim os mesmos sonhos, objetivos, mas naquela época ele não queria saber de mudar, ele não queria saber de ser alguém melhor. E a mudança começou por mim. E olha só, né? Quantas vezes a gente pensa que não tem poder de influenciar as pessoas que a gente ama. E o poder é muito grande. A gente só Aham. precisa ser a mudança que a gente quer. Só. Uhum. E como foi assim que você viu na prática mesmo, né? Quando você começou a mudar, quais foram esses pequenos sinais, né, dentro da tua casa, da sua família, o seu dia a dia com o marido? Primeiro sinal, assim, de tudo, quando eu comecei aí eu comecei a estudar relacionamento, que muitas pessoas me perguntam que como que você chegou, né, até onde o que que fez você fazer o que você faz hoje? E foi exatamente isso, eu comecei a estudar, a ler, a fazer treinamento para o meu relacionamento. E comecei a entender o poder da nossa responsabilidade de mudar as nossas atitudes. Quando um não quer, dois literalmente não brigam. Então tinha muita briga no meu relacionamento. Eu comecei a evitar a briga, a não deixar uma briga acontecer. E comecei a sentir que o clima começou a ficar harmonioso. Eu falei, caramba, olha só, tanto Aham. tempo, tantos anos, né? Assim, reagindo ao que o meu marido falava e brigando e tentando fazer na força ele mudar e gritando e tentando resolver ele da pior maneira possível. E tava tão perto, tava tão ao meu alcance evitar uma briga, sentar depois mais calma, não agir na hora da raiva, sentar mais calma e conversar depois com mais calma, explicar para ele, falar sobre mim, como eu tô me sentindo e não ficar acusando ele. E as mudanças começaram principalmente assim, o que deu mais resultado foi a briga. Que eu vi que, meu Deus do céu, a gente tá 2 semanas sem brigar, isso é um milagre. Inédito. Fernanda, eu acho muito importante você falar também sobre esse processo que floresceu uma nova Fernanda. Depois que as coisas começou a existir essa harmonia dentro da tua casa, dentro da família, quem é essa nova Fernanda que floresceu? Nossa, Laís, eu falo sempre para as minhas alunas e para as minhas seguidoras, o relacionamento ele se torna melhor à medida em que você se torna melhor, não tem como. É aqui, ó, o reflexo, o relacionamento que você vive é o reflexo de quem você é. Então isso é muito importante a gente perceber. Eu fui, claro, né, foi um processo, não foi da noite para o dia, não foi um processo fácil, eu tive que olhar para muita coisa que eu não queria, tive que assumir, né, muitos erros que eu estava tendo ali dentro do meu relacionamento. Mas é incrível, quando eu comecei esse processo de olhar para dentro de mim, parece que foi automático. Meu marido começou a enxergar mais as atitudes dele. E uma coisa foi levando a outra, e eu comecei a mudar, ele começou a mudar também, e o relacionamento foi se tornando melhor. Eu comecei a perceber que eu já não sentia mais tanto ciúme, já comecei a me sentir mais segura em relação às situações. Na verdade, o processo realmente, o que aconteceu foi que eu comecei a me voltar mais para a minha vida, completamente. Eu comecei a fazer coisas que eu gostava, eu comecei a me colocar em primeiro lugar, no sentido, assim,
Ai, vamos fazer alguma coisa? Não, amor, hoje eu não posso porque eu já tenho algo combinado ali com um café com uma amiga, sabe? Comecei a olhar mais para o que eu realmente queria, comecei a dar mais voz para mim, porque ao longo desse processo eu fui vivendo o que o relacionamento falava ali, não, vamos fazer isso, vamos. Eu fui me perdendo, né? Então eu Aham. tive que fazer esse processo de me reencontrar, de ir me voltando para as coisas que eu gostava. Comecei a fazer vários cursos, vários treinamentos, comecei a ler, a me voltar para o que eu gostava mesmo. E aí eu Uhum. comecei a enxergar que realmente a felicidade não estava só no meu relacionamento, que eu podia ser feliz sem o meu relacionamento. E enxergar, que eu falo, é enxergar emocionalmente, né? Porque quantas vezes a gente sabe racionalmente o que fazer e emocionalmente parece que não vai. E se Aham. você olhar para a Fernanda de uns 8 anos atrás, a Fernanda jamais estaria fazendo live, gravando vídeo, jamais, porque eu era muito insegura. Tudo que eu não conseguia fazer era isso, eu era muito insegura, eu não tinha confiança, então foi um processo mesmo em mim que aconteceu. E o meu relacionamento foi melhorando a cada dia conforme o meu processo. Só, a traição ela pode acontecer, tudo bem? Tudo bem, é claro que não tá tudo bem, mas ela pode acontecer. O que não pode depois da traição, você aceitar, se lembre, a pessoa que não tem consequências naquilo que ela faz, ela vai continuar tendo aquela atitude negativa. Sabe o que a Feira às vezes tem vontade de fazer? Pegar você assim, ó, e chacoalhar e falar: você não nasceu pra viver isso, você nasceu pra ser feliz. Cuidado com o que você aceita. Se lembre que a gente, através das nossas atitudes, a gente sempre mostra para os outros até onde, para o outro, né? Principalmente para aquela pessoa que a gente chama que está compartilhando a vida com a gente, até onde ele pode ir. Quais são os nossos limites? Cuidado com isso. As suas atitudes, né? As suas ações, ou até mesmo as suas opções, fazer ou não fazer, falar ou não falar, está mostrando para o outro o tempo todo como é que você quer ser tratada. Sabe o que acontece? O problema não está nas idas e vindas, o problema está em vocês não consertarem o erro. Quando termina, termina por um motivo, termina por um erro de um dos dois ou dos dois. E vocês voltam e não consertam e vivem os mesmos problemas novamente. Foco na sua. Você me trouxe uma coisa muito importante, eu queria entrar um pouquinho mais nisso, até para a gente já ir finalizando, mas eu acho que é muito importante a gente falar. Inconscientemente, muitas vezes, a gente vem trazendo e vem refletindo nas nossas escolhas tudo que a gente aprendeu, que a gente viu, que a gente vivenciou lá atrás. Mas como tornar isso um pouco mais acessível? Porque assim, talvez você tenha tido esse insight, essa consciência de uma forma mais rápida, mas muitas pessoas às vezes estão em sofrimento ainda por muitos anos porque talvez ainda não consigam fazer esse link com um registro que tem, né? E a gente tem esse registro que muitas vezes, e esse registro ele muitas vezes define o que a gente é, onde a gente tá. O registro dos nossos pais, do primeiro relacionamento que a gente tem contato, que é o relacionamento entre pai e mãe, que a gente vê, ele segue por toda a nossa vida. Como você acha que poderia ser um pouco mais fácil de acessar isso e transformar isso numa cura? Com os nossos pais, quando você olha para os pais ou para quem criou você, toda pessoa que teve influência sobre a sua, né, a sua atitude ali, a sua criação, quando você olha para o comportamento dessas pessoas, ou você repetiu o comportamento, vai agir exatamente como ela, ou você repele. No meu caso, eu quis repelir, repetir e depois eu identifiquei e repeli de novo. Então sempre vai ter isso. O que é importante assim olhar para ter uma consciência para entender o que está ao nosso alcance, né? Você olhar para as atitudes, para o que os seus pais pensam sobre relacionamento. Como que a sua mãe resolvia problemas? Como que ela se expressava? Ela era uma mulher que ela engolia muita coisa ou ela era mais num perfil mais agressivo que ela brigava, ela ia para cima? Como que ela enxergava a vida? O que que ela pensava sobre o casamento? Como que ela era dentro de casa? Ela viveu para o relacionamento ou ela equilibrou carreira com casamento, com as outras áreas? Quando você olha para as atitudes dos pais, por exemplo, como que os seus pais eram em relação à sua educação? Eles batiam em você? Se eles batiam, a gente tem uma séria tendência a querer bater nos nossos filhos para corrigir, ou a gente vai repelir, né? Eu costumo dizer, quando você justifica um erro dos pais, dos nossos pais, quando a gente justifica, a gente acaba cometendo com os filhos. Então, se o meu pai me punia quando eu era criança,
e eu justifico, não, realmente, criança tem que se educar assim, eu vou repetir com os meus filhos. Então, é olhar para as atitudes dos pais para que você consiga fazer diferente. Poxa, a minha mãe era uma mulher muito fechada, ela não era carinhosa, ela resolvia as coisas na base do grito. Qual que é a tendência que eu tenho de resolver? Gritando, brigando. Eu tenho a tendência de não expressar carinho com toque, eu tenho a tendência de não ser carinhosa. Então, o que eu tenho que fazer para não viver o que ela viveu? Eu tenho que fazer diferente. Obrigada pelo teu tempo aí, que você me presenteou com a tua história. E sucesso para você, viu? Muito, muito sucesso mesmo. Nós. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Laís. Imagina.